Muito boa noite, amada igreja, paz do Senhor Jesus, que tempo precioso Deus nos concede de estarmos aqui unidos, né? Não no mesmo local, mas unidos pela fé em Cristo Jesus, pelo amor que foi tamanho amor e Ele provou o seu amor enviando Cristo para morrer por nós pecadores, e hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus. Eu quero dizer que nós temos passado momentos difíceis e momentos de saudade, né, de estar junto com os irmãos congregando. Quero avisar também os irmãos que talvez possam estar se sentindo deixados de lado. Não, nós temos aí os nossos telefones, nós podemos, em caso de emergência, né, receber ou ir até o irmão, tratar de assuntos que sejam pertinentes e necessários a cada irmão. Então nós estamos com os nossos telefones ligados e podemos ser chamados por vocês se algum problema houver ou se precisar de algum aconselhamento. Nós temos o privilégio de meditar mais uma vez na palavra do Senhor essa noite, e eu quero começar orando ao Senhor, agradecendo por mais um dia, agradecendo pelo seu governo sobre as nossas vidas e mais uma vez deixando bem claro de que nada foge do controle do nosso Deus. Ele está no seu trono, Ele reina, Ele está ciente de todas as coisas e Ele tem agido sim com sua misericórdia a cada manhã, porque nós vemos essa misericórdia se renovando, né? Pelos olhos da fé nós temos sentido o poder e a misericórdia do Senhor. Vamos começar então orando ao Senhor. Deus maravilhoso, nós queremos te louvar e te bendizer esta noite. Nós queremos reconhecer, Senhor Deus, cada dia mais a tua santidade, a tua pureza, a tua longanimidade, a tua benignidade, o teu amor, Senhor Deus, a tua justiça, Senhor Deus. Nós queremos de fé em fé e de glória em glória caminhar, Senhor Deus, sabendo que nós temos um direcionamento pelo poder do Espírito Santo e nele nós estamos realmente seguros. Nós podemos nos descansar no poder do Espírito Santo, apenas devemos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, que é ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Senhor Deus, tenha misericórdia daquelas pessoas que ainda não te conhecem, porque o mundo já vive um problema, que é essa pandemia, mas o mundo vive um problema maior ainda, que são vidas que estão escravas do pecado, escravas de Satanás, não te conhecem. Então nos abençoa, Senhor Deus, para que possamos levar a tua palavra, levar a verdade da salvação, que é o Evangelho, até essas pessoas. Senhor Deus, nós pedimos a tua misericórdia para podermos meditar em mais um texto da tua palavra. Nós pedimos a unção do céu, Senhor Deus, que venha sobre as nossas vidas, porque nós precisamos falar do Senhor, falar das coisas perfeitas que são da tua palavra, e nós não nos sentimos qualificados para isso. Então nós necessitamos da tua misericórdia e da tua direção. Senhor Deus, cada coração agora que seja realmente iluminado pelo poder do Espírito Santo para poder reter e guardar, Senhor Deus, no mais profundo do seu coração a sua palavra, e que essa palavra venha para forjar o nosso caráter, para nos deixar parecidos com Cristo Jesus. Tu és o Deus das nossas vidas, nós te rendemos louvor, adoração, toda glória seja sempre ao Senhor e nunca ao homem. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Amém? Até a primeira parte do versículo de número 20. Meus irmãos, crise é um tempo de arrependimento e também de esperança. As pessoas estão trancadas dentro das suas próprias casas, as pessoas não têm mais a liberdade de trabalhar, de frequentar alguns lugares que normalmente fariam, inclusive o templo de adoração. Mas as pessoas precisam entender que crise é um tempo para nós repensarmos a nossa vida, a nossa atitude diante da palavra do Senhor. É um tempo para fazermos ali um balanço e buscar a Deus. E buscar a Deus de uma maneira que nós nunca buscamos. E é interessante que quando nós estamos diante de uma crise, a primeira coisa que nos cerca é o medo, o pavor. É aquele pensamento, olha, agora não tem como sair. Mas interessante é pensar o que a crise pode nos dar. O que nós podemos ganhar com essa crise? O que nós podemos obter que não será somente para essa vida, mas a eternidade toda? Aproximação do Pai, notar que Deus tem cuidado de todas as coisas. Deus não deixou de governar e não deixou de cuidar de todas as coisas. O que você espera quando chegar no final dessa crise, se nós estivermos vivos, se for da vontade do Senhor? O que você espera? Apenas continuar a sua vida? Ou chegar com um legado, um aprendizado, uma intimidade maior com o Criador? O quanto você tem dependido de Deus durante essa crise? Muitas vezes nós somos tão soberbos que nem diante das crises nós dependemos de Deus. Procuramos depender do nosso próprio braço, da nossa própria, vamos dizer assim, força e sabedoria, sabendo que ela não é nada diante do Altíssimo. E nós não confessamos isso, mas nos tornamos ainda mais soberbos diante da crise. Eu quero convidar você a meditar no texto. Quero convidar você a entender o que nós podemos extrair. A primeira coisa que eu vou extrair aqui é: devassidão leva à extrema necessidade, ou seja, ao caos. O versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar o quê? Necessidade. Meus irmãos, pródigo significa gastador, esbanjador, dissipador, desperdiçador. E a palavra diz que ele viveu dissolutamente, versículo 13, bem no finalzinho, diz que ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Ele se entregou aos prazeres da carne. Ele diz, olha, que o que interessa é eu viver bem. E muitas pessoas têm feito justamente isso. Pensado aqui nessa terra, pensado aqui nesse tempo, e pensado nesse corpo, esse corpo de carne. O que posso fazer para que aumente o seu prazer? Meus irmãos, não há nenhum resultado de uma vida de ser pródigo que não te leve à falência, à necessidade extrema. Nossa vida, ela é feita por decisões e muitas das pessoas estão passando necessidades difíceis, momentos turbulentos nos seus casamentos, no cuidado com os seus filhos, justamente porque tomaram decisões equivocadas e foram devassos, foram pródigos nas suas decisões e não buscaram em Deus. Veja bem, toda ação tem uma reação. E nós precisamos entender que no campo espiritual também funciona assim. Quando nós nos aproximamos de Deus, diz a palavra, chegai-vos a Ele, a Deus, e Ele se achegará a vós. O que quer dizer? Nós precisamos estar comprometidos com uma vida no Senhor e para o Senhor. Uma vida fora do Senhor vai te levar à extrema necessidade, vai te levar à falência, vai te levar a um estado daquele que você diz, olha, o que eu estou fazendo aqui? Quando você conversa com uma pessoa que ela tem algum vício e esse vício a levou numa situação quase que desesperadora, se não desesperadora, você nota que ela já detectou que o vício a leva a fazer coisas horríveis e a se encontrar em situações horríveis. Mas ela não consegue romper com o vício,
porque ela se tornou escrava do vício. Quando nós temos uma vida fora do Senhor, nós somos escravos do inferno, escravos de Satanás, e isto faz com que as nossas decisões sejam sempre contrárias ao Senhor. E isto nos leva a uma vida sempre lá no fundo do poço. Meus irmãos, não há vida fora de Cristo. As pessoas podem ter muito dinheiro, podem não ter nenhum vício, podem ter uma vida assim, bem tranquila, que ela é, sem Cristo, uma vida de escravidão terrível. E não há um preenchimento no seu coração. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país o quê? Uma fome. Hoje sobrevém até nós uma peste, uma epidemia, uma pandemia. E ele começou a passar necessidade. Por quê? Porque gastou tudo dissolutamente. O que quer dizer isso? Ele não se preparou, ele fez aquilo que estava no seu coração, o coração que é enganoso, desesperadamente corrupto. Eu quero dizer a você, muitos que estão dentro da igreja do Senhor não têm um planejamento para viver, não têm um equilíbrio para viver, eles acham que é pegar e tocar a vida do jeito que dá, mas não é assim. Nós temos que entender que tudo que provém para nós, provém do Senhor, Ele é que nos dá. Então nós temos que aplicar isso de acordo com a vontade dEle. Por isso nós precisamos fazer isso com coerência com a palavra do Senhor. Esse jovem, não era tempo dele sair da sua casa, mas ele chegou para o seu pai e disse: olha pai, eu quero a minha parte da herança. Diz que o pai deu a parte da herança, mas não é do tempo dele ter a herança. E diz que ele pegou, arrumou suas coisas e foi embora. E viveu uma vida de dissolução, uma vida de gastos, uma vida de prazeres. E agora ele estava em extrema necessidade. Devassidão leva à extrema necessidade. Dissolução leva à extrema necessidade. Como você tem organizado a sua vida diante do Senhor? A segunda coisa que eu aprendo aqui, uma das escolhas erradas que nós temos, e muitas vezes eu digo nós, porque como um corpo de Cristo, é nos agregar aos da terra. Veja bem o que diz no versículo 15. Depois de ele estar passando necessidade, diz que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Não houve ainda o arrependimento, não houve ainda o pensar, poxa, mas lá na casa do meu pai que era bom. Não, ele se agregou com um da terra. Muitas vezes, os nossos jovens, mesmo os adultos da nossa congregação, eles têm tomado decisões equivocadas, e essas decisões não estão baseadas e nem pautadas na palavra de Deus, mas pautadas nos seus próprios desejos e prazeres. Então, para que eles não sejam confrontados pelo pastor ou pelo líder da sua equipe ali, eles vão buscar conselho aonde? No mundo, nas pessoas que vão bater nas suas costas e dizer: faça dessa maneira, isso mesmo, você está certo, ele fez com você, faça com ele, ou aquilo veio de uma maneira, faça da mesma maneira. Não. Ele se agregou com os cidadãos daquela terra. Ele fez uma sociedade ali. E ele mandou o quê? Tratar dos seus porcos lá no campo. Meus irmãos, escolhas erradas na crise, elas vão te levar ao problema ainda maior. Se já havia uma necessidade, se ele se colocou numa necessidade gastando tudo que ele tinha, ele agora estava numa necessidade maior, ou iria chegar numa necessidade maior. E assim somos nós quando nós deixamos de consultar ao Senhor e consultamos quem? Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Isso quando nós deixamos de ir ao grupo de estudo nas casas, porque nós colocamos defeito no povo que está ali nos instruindo, e nós vamos buscar o quê? Coisas do mundo para fazer. E aí você vai ser abastecido com o quê? Com as coisas do mundo. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que sempre andar unidos e unânimes na oração, na doutrina, no partir do pão. Nós precisamos buscar pessoas que nos levem mais perto de Deus. Eu me lembro daquele paralítico. Aquele paralítico, ele não tinha como ir até Jesus, mas 4 pessoas o levaram até Jesus. E chegando lá, havia uma grande multidão na porta, eles não podiam passar, porque ninguém dava para eles a oportunidade. Eles subiram no eirado, cavaram um buraco, vamos dizer, na laje, e desceram aquele paralítico bem à frente de Jesus.
Nós precisamos de pessoas que nos levem mais próximos ao Senhor. Nós precisamos nos agregar com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão nos levar a buscar a palavra de Deus e vão nos estimular a conversar sobre as coisas dos céus. E esse é o grande erro que nós cometemos como igreja do Senhor, quando nós temos um problema e não queremos ser confrontados pela verdade. Então nós queremos juntar com a mentira, porque a mentira vai dizer, você está certo, você não leva desaforo para casa, você tem que fazer isso mesmo, é assim que deve ser a sua vida. E cada vez o buraco vai sendo maior. Meus irmãos, eu aprendo também que extremo desespero de uma vida sem Cristo. Veja o versículo 16. Ele foi então tratar dos porcos daquelas pessoas que ele agregou. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o resultado. O resultado de uma vida sem Cristo. Uma vida não rendida ao Senhor. Este homem então viu ali uns frutos, segundo narram aqueles estudiosos, que ali tinha uma fruta que os porcos comiam, mas que não era para o homem comer, não havia como digerir aquilo. E ele sentiu o desejo até de comer aquilo, mas ninguém, vendo aquela situação, ninguém lhe dava nada. E ele chegou ao fundo da necessidade. Ele chegou ao momento mais difícil da sua necessidade. E todas as pessoas que querem resolver as suas vidas sem Cristo, elas vão encontrar esse fundo, chamado por muitos de fundo de poço mesmo. E quando você diz não dá mais para ir para o fundo, há ainda uma maneira de ir mais para o fundo sem Cristo. E este homem agora queria comer frutos de porcos, que não seriam bons para a sua digestão e que ele não conseguiria digerir. Ele sentiu necessidade tanta do alimento. Por quê? Porque a vida dele foi cada vez mais profundo, porque ele não buscou no Senhor, porque ele não ouviu o seu Pai, porque ele quis as coisas que não eram hora e nem tempo ainda, porque ele cada dia mais ele foi agregando-se com as pessoas da terra. Meus irmãos, eu quero dizer a você que a sua vida precisa estar pautada com a palavra de Deus, que não há nada, não há nenhuma vida fora de Cristo Jesus. Muitos aqui que estão hoje com uma vida dupla, eles vão à reunião na igreja, mas eles têm uma vida fora de Cristo. Eles podem estar pensando, não, é verdade, eu tenho encontrado prazer nas coisas que eu faço no mundo. Não há prazer no mundo que consiga preencher o seu coração. Só Cristo Jesus. Uma vida sem Cristo vai te levar ao mais profundo abismo. E o abismo, quando chega, muitos não suportam, alguns fazem loucuras, outros ficam loucos, outros tiram sua própria vida. Outros fazem coisas terríveis que jamais elas irão viver em paz nessa terra. Por quê? Porque tomaram decisões equivocadas sem Cristo. Eu gosto muito de me dirigir aos jovens. Os jovens têm um futuro todo pela frente. Eles têm vigor físico, eles têm a juventude, a força da saúde. E eles têm desperdiçado essas vidas em WhatsApp, Facebook, em relacionamentos que não são do agrado do Senhor. E nós temos tentado alertá-los que há uma vida suprema em Cristo Jesus, que há algo maravilhoso que só é conquistado em Cristo Jesus. E muitos não têm dado valor a isso. E eles tomam as decisões e depois querem a bênção sobre decisões equivocadas. E isto vai gerar tragédias. Cada dia mais. Não há como você obter uma felicidade sem Cristo. Nada no mundo vai poder te dar prazer, ainda que seja as coisas melhores que o mundo possa te dar. Eu me lembro agora de Daniel. Daniel, mesmo sendo levado longe da sua família, colocado ali para comer as comidas do rei, diz ali os finos manjares do rei, ele pediu em oração e depois foi falar com o copeiro que ele não queria comer dessas coisas sacrificadas e consagradas do rei, que era para servir a ele somente água e legumes. O copeiro, a princípio, ficou preocupado, porque ele poderia ser morto por causa disso, mas Deus deu favor, e esse copeiro, então, os alimentou ali por um tempo com aqueles legumes e água. Diz que no final do tempo dele se apresentar, eles estavam mais sábios, mais fortes, mais vigorosos,
porque Deus estava ali. Então não adianta finos manjares sem Deus. É preferível água com legumes com Deus. Não adianta uma mesa farta e bonita, onde não há paz, onde a família não se reúne para orar e agradecer a Deus, ter uma vida de acordo com o Senhor, porque uma vida sem Cristo é terrível em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos desejar a Cristo, nós precisamos adorar a Cristo em todo e qualquer momento das nossas vidas. Nós precisamos suplicar ao Senhor para que Ele venha sobre as nossas vidas e enche os nossos corações, porque uma vida sem Cristo nos leva a desejar comida de porcos. Isso é terrível. Eu aprendo também que na crise eu tenho uma grande oportunidade. Versículo 17 me traz isso. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Olha que maravilha. Foi na crise que ele notou que a casa do pai dele era uma casa em segurança. Foi na crise que ele notou que os próprios funcionários do pai tinham uma vida muito melhor do que a que ele estava vivendo. Foi na crise que ele olhou e analisou e ponderou as coisas a respeito da sua vida. Foi na crise que ele tomou essa reflexão e ele ponderou de uma maneira tão maravilhosa que mais à frente ele vai tomar uma decisão. É interessante que nessa crise é época de você entender que você não é nada, que eu e você não podemos nada, que você não pode dizer ao futuro como vai ser. Só Deus tem esse poder. É na crise que nós vamos entender que nós temos que analisar o cuidado do nosso Deus e o que Ele tem feito nas nossas vidas. É uma ótima oportunidade para que nós, aqui buscando na palavra do Senhor, sejamos abastecidos com as bênçãos que estão nessas linhas da Bíblia, que vêm não para dizer que nós vamos ter isso ou aquilo, mas para dizer que nós podemos ser isso ou aquilo em Cristo Jesus. E é isso que a igreja não tem notado, que a riqueza está na palavra e não nas circunstâncias desse mundo. Que a riqueza está na simplicidade da palavra, mas na eficácia da palavra, que ela vai e penetra ao ponto de modificar a sua vida. Eu quero que você entenda que a crise nos dá uma grande oportunidade. E a maior oportunidade é dizer que nós estamos à deriva. Então, que Cristo comande o nosso barco, porque nós não temos como pegar o leme desse barco. Só Cristo pode. Por nós mesmos, nós vamos à deriva até só bater na rocha. Mas quando nós temos Cristo, Ele comanda a natureza e Ele leva o barco em segurança onde Ele quer. O plano dele jamais será frustrado e nós precisamos depender dele. E na crise nós temos uma ótima oportunidade para entender que nada podemos, mas que Ele pode todas as coisas. Meus irmãos, agora é hora de tomar decisões acertadas diante da crise. Vamos ao versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Este homem agora toma uma decisão. Isto não é vida. Esta vida longe do Pai não funciona. Eu estava equivocado. Eu vou dizer para o Pai: olha, pequei contra ti, pequei contra o céu. A minha decisão agora é voltar para o meu Pai. Meus irmãos, a maior decisão é quando nós entendemos quem é o Pai e quem somos nós. Então nós podemos recuar da soberba, da arrogância, da pretensão, do humanismo em que nós nos colocamos no centro e que todas as coisas têm que convergir a nós. Não. Deus tem que ser o centro, Cristo tem que ser o centro, o Espírito Santo tem que ser o centro. E nós nos submetemos. E eu quero que você entenda isso. Você tem tomado decisões acertadas em meio à crise? Muitas pessoas estão, essa crise está acabando com as minhas finanças, o que vai ser do meu amanhã? Não, meu irmão, dobre seu joelho, curve-se diante da soberania desse Deus, implore para que você fique mais crente,
mais apegado a Ele, mais submisso a Ele. Implore para que Ele venha sobre a sua vida e o tome de uma maneira tão sublime, que você possa olhar para a crise e ver como um detalhe, porque você está seguro em Cristo Jesus. Em Cristo há segurança. Este homem nota isto. E esta palavra quer justamente dizer isto: olha, decisão acertada em meio à crise é voltar para Cristo Jesus, é ir a Cristo Jesus, é ir ao Pai e dizer: pequei contra ti, pequei contra os céus, eu entendi que eu estava errado, que eu estava equivocado, que as minhas decisões foram todas erradas. Quantas pessoas que nós vemos, e às vezes pessoas velhas de igrejas e maduras na idade, nós vemos que elas estão errando, que elas não estão conseguindo desempenho com as suas famílias, nos seus lares, e ainda querem continuar achando que sabem dirigir as coisas. É o maior engano. É hora de se quebrantar diante do Senhor, de se humilhar e de dizer: Pai, eu vou voltar para casa, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Agora tem algo que eu acho maravilhoso. Versículo 19. Olha para você ver. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. A indignidade do homem perante um Deus santo. O verdadeiro arrependimento, ele só é obtido quando o Espírito Santo toca no coração do homem. Um coração que é tocado pelo Espírito Santo, ele entende que ele é merecedor da ira, e não da bênção do Senhor, e não da compaixão do Senhor. Por isso eu digo que há poucas conversões na igreja hoje, há muitos batismos e poucas conversões, porque as pessoas estão forçando os outros a declararem que Jesus é Senhor, mas poucas pessoas entendem que já não são dignas de ser chamadas filhos do Senhor. Nós só nos tornamos dignos, e eu expliquei no último culto, em Cristo Jesus, porque Ele nos justifica. Esta é a salvação que há em Cristo Jesus. Então Ele pede: olha, trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu não quero ir na casa principal, eu quero que o Senhor arranje uma casinha como do empregado, me dê aquilo que o empregado tem, que eu já acho maravilhoso. Sabe por que ele pensou assim? Porque é um coração verdadeiramente arrependido. E essa é a maravilha que o Evangelho faz. Ele torna o nosso coração um coração que reconhece a nossa indignidade diante de um Deus santo, a nossa miséria diante de um Deus santo. Meus irmãos, o melhor que podemos receber do Pai, a graça. A graça é o melhor que nós podemos receber do Pai. Ela nos leva aonde? A considerar-nos não merecedores de nada que vem de Deus. Algumas pessoas dizem: olha, eu quero que Deus dê aquilo que eu mereço. Seria um raio caindo sobre a sua cabeça e deixando você morto, e eu também. É isso que nós merecemos de Deus. A graça é um favor imerecido. E este homem, ele se arrepende, tocado pelo Espírito Santo. Um homem que assim procede é um homem que é tocado pelo Espírito Santo. E a melhor sensação que ele pode receber naquele momento, ou ter naquele momento, é: olha, eu não sou nada diante de Deus, e Deus é tudo para mim. Quantas pessoas que estão descendo as águas sem passar por este concerto com Deus? Elas estão sendo motivadas porque um líder a obriga quase a confessar Jesus como Senhor, mas ela sequer teve uma experiência com Deus. Meus irmãos, isto muda tudo. Faz com que o pecador tenha um peso tirado das suas costas, porque ele tentava encontrar o favor de Deus. Muitas vezes ele tentava satisfazer